Olá a todos, mais um vídeo aí para o nosso canal. No vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto que tem rendido interessantes debates nas redes sociais, principalmente no Facebook. Circulou no Facebook, principalmente essa última semana, um vídeo em que um aluno de uma escola pública, né, atua de maneira estranhíssima em relação à professora ou bibliotecária. Não fica claro no vídeo se a pessoa contra quem o aluno age é professora ou bibliotecária, né? No vídeo diz que é uma professora, então vamos tratar como se fosse uma professora. Nesse vídeo, o aluno demonstra total desrespeito em relação à professora, tendo inclusive atitudes execráveis, como bater na bunda da professora ou tocar o seio da professora, né? Ele se dirige a ela com um total desequilíbrio, né? Ele a ofende pessoalmente, ele faz solicitações e insinuações absurdas acerca da vida da professora, dizendo, por exemplo, que ela não tem homem. Ele é respondido pela professora num nível também muito baixo, né? O que demonstra que, além de não ter autoridade, a formação não parece ser uma formação razoável. Esse relacionamento estranho acaba em uma série de agressões mútuas, né, em que o aluno derruba os livros que a professora tem na mão, a professora o empurra. Então é um vídeo altamente revoltante, por assim dizer. Revoltante principalmente pela completa falta de respeito do aluno em relação à professora. Esse vídeo parece ter sido filmado por outros alunos que sorriem da situação de maneira também desrespeitosa em relação à professora e histérica em relação à circunstância, como se eles estivessem achando bonito aquilo que é feito pelo aluno em relação à professora. Eu fiz uma relação entre os resultados ou consequências do que eu chamo de paulo-freirismo e a atuação desse aluno, e isso gerou um debate interessante na minha página do Facebook. No debate, uma das coisas levantadas é: Paulo Freire não tem nenhuma responsabilidade sobre esse tipo de atuação. Ora, é exatamente esse o ponto da minha discussão. Uma pessoa que defende um conjunto de ideias é responsável ou não quando as suas ideias postas em prática levam a consequências que provavelmente não eram desejadas pelo criador das ideias? Uma outra questão que se levanta também, veja, eu não restringo o paulo-freirismo ao Paulo Freire. Né? Paulo-freirismo é algo que vai além do Paulo Freire. Então, os continuadores de uma ideia, aqueles que a complementam, aqueles que a pensam nos casos ainda não pensados, eles têm ou atribuem alguma responsabilidade, ou melhor, as ideias produzidas por esses continuadores, elas ainda podem ser atribuídas em termos de culpabilização ou de sucesso ao criador original do conjunto das ideias? Então eu vou defender as duas coisas. Tanto que a responsabilidade pela má aplicação das ideias, quanto que o sujeito tem alguma responsabilidade pela reprodução das suas ideias. Veja lá. Na primeira parte, ora, um conjunto de ideias, quando colocado em prática, é ainda essas ideias colocadas em prática. Então o criador dessas ideias é um responsável direto por elas. Quando você coloca em uma situação de conflito, professor e aluno, denominando um lado de oprimido, o outro de opressor, todas as relações que se atribuem a partir desse conflito têm relação direta com a ideia que você apresenta. Mas os alunos não leram Paulo Freire, como é que eles vão saber, pelo menos, que Paulo Freire disse isso e assim por diante? Simples. O conjunto dos paulo-freiristas vem
apresentando essas ideias para os seus alunos, nas suas classes, nas formações e assim por diante. E isso vem sendo feito há muito tempo. Então, essa consciência esquizofrênica do aluno, que não percebe mais a hierarquia entre ele e o professor, que não reconhece mais a autoridade, que trata o professor como igual, e na sua falta de consciência, começa a pensar o igual como aquele em que eu posso, por exemplo, fazer o que eu faço com o meu colega do lado, derrubar o seu material, enfiar a mão na cara dele e assim por diante. É uma consequência de uma discussão que o conjunto dos Paulo Freire tem tido e que os alunos têm pleno acesso por meio das aulas expositivas, das apresentações, dos textos apresentados e assim por diante, e que eles incorporam o seu próprio conjunto de ideias. Né? Então, a visão do professor como opressor é uma visão presente em Paulo Freire. É claro que Paulo Freire está dizendo, olha, essa visão precisa ser rompida pelo professor e etc, e assim por diante. Entretanto, o aluno não tem essa consciência crítica. Ele não consegue perceber que aquilo que está sendo dito não é, o professor é igual a você e você pode ter com ele toda a liberdade que você tem com o seu colega. Além disso, há uma série de outros problemas no Paulo Freirismo, que é, por exemplo, uma coisa que eu venho falando em todos os vídeos, é que há um rompimento com o papel do estudante como estudante. Né? O estudante passa a ter uma série de papéis e vai perdendo o seu papel de estudante. Ele vai perdendo aquilo que lhe seria fundamental, a percepção de que quando ele vai para uma escola, ele não vai exclusivamente para discutir os seus problemas sociais, para discutir a sua comunidade, para discutir os fatores que o levaram a ter uma vida social menos provida ou completamente desprovida. Além disso, ele precisa ter contato com os conteúdos precisam ser bem ensinados, e essa questão se rompe principalmente porque há uma crítica total dos conteúdos em Paulo Freire e no Paulo Freirismo em geral, de que esses conteúdos são reprodutores das condições sociais de existência, eles só servem para reproduzir as condições de classe, e o que nós queremos é dar consciência de classe. Ora, nós queremos isso também. Né? Nós queremos que as pessoas compreendam que a vida delas tem efeito direto da ação política das classes dominantes, tem ação direta das elites, mas não podemos descurar, e isso vem sendo feito, não podemos descuidar de maneira alguma de ensinar para o sujeito, para o aluno, aquele conjunto de coisas que ele necessita para viver a vida dele. Para que ele tenha um emprego, por exemplo, para que ele consiga, a partir desse emprego, do conjunto de conteúdos, olhar para a própria vida e perceber a sua condição. Né? Nós não educamos para o mundo ideal, nós educamos para o mundo real. E educar para o mundo real significa impor limites, significa ter autoridade, significa obedecer hierarquias, mas significa também conseguir pensar todas essas coisas de maneira crítica. Quando você não fornece o conjunto de elementos necessários para que a pessoa consiga pensar a própria vida, você pode até enquadrá-la numa determinada ideologia. Entretanto, esse enquadramento será um enquadramento muito frágil. E será um enquadramento extremamente problemático, porque ele não tem as ferramentas críticas para analisar a situação. É o caso daquele aluno. Por que ele fez aquele tipo de coisa? Né? Porque ele está submetido a um conjunto de condições que ele não tem capacidade de analisar, e aí ele culpabiliza as pessoas que tentam impor a ele alguma autoridade que provavelmente ele não tem em casa, e aí a falta da família é percebida pela completa falta daquela parte da educação necessária que é dada em casa. Você percebe que aquele sujeito no vídeo não teve uma educação clara na sua casa acerca do que é certo e do que é errado. E quando ele se defronta com um ambiente
em que o conjunto das premissas fundamentais o coloca em choque com o professor, o coloca em choque com a autoridade, o coloca como se a autoridade fosse algo mal por si, então ele perde completamente um certo conjunto de limites. Perder a família também tem relação com um certo conjunto de ideias. Não? Se instalou à esquerda um combate à família que começa desde Engels, num livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que pode ser nocivo e ter consequências extremamente nocivas em relação à atuação social. A família ela passa a ser vista como um instrumento também de opressão. Veja, isso que Paulo Freire faz em relação à escola e na relação professor-aluno, Engels trata, num certo sentido, e é bom ter cuidado quando se diz esse tipo de coisa, no ambiente familiar. Então, o ambiente familiar seria a origem para Engels do tipo de relação social em que há necessidade de rompimento com a autoridade. Olha, esses dois combates, o combate à família e um combate à autoridade na escola, que são promovidos, obviamente, com boas intenções, entretanto, de boas intenções o inferno está cheio, né? Promovem um conjunto de ideias que pode desembocar, e muitas vezes desemboca, é isso que nós vemos, por exemplo, nesse vídeo, nas ideias de que toda autoridade é ruim, de que toda autoridade precisa ser combatida, e muitas vezes ela é combatida a partir da total falta de consciência e da total falta de visão crítica. Esse tipo de consequência das ideias, ele vai ser sempre negado. Não? Todas as pessoas dizem, Paulo Freire não tem nada a ver com essa relação de deterioramento da escola de hoje. Isso é culpa de um sistema educacional que vem se deteriorando há muito tempo, que não prima pela qualidade, guiado a partir de uma classe dominante que não quer que o povo tenha educação e etc. Isso também é verdade. Não? Esses fatores são verdadeiros. É verdade que nós não temos uma escola decente, muito antes de as ideias de Paulo Freire estarem em voga. Nós não temos uma escola decente, pelo menos a partir de 1904, quando se vê nos livros de Manuel Bonfim, ele reclamando já acerca da qualidade da educação. Então, em 1904 você já tinha uma escola que tinha problemas. Entretanto, essa escola que tinha problemas ainda era a melhor escola, ainda era a escola que formou as grandes mentes do nosso país, a escola que formou Rui Barbosa, a escola que formou Guimarães Rosa, Manuel de Andrade, o próprio Manuel Bonfim foi formado por essa escola. Né? Era uma escola que valorizava conteúdos, valorizava a visão humanística, valorizava a erudição, é uma escola que valorizava os conteúdos e a memória. Né? E essa escola, que já tinha problemas, ela é completamente reproblematizada e tem os seus problemas exponencialmente elevados a partir do Acordo McUsade. Geralmente, quando se faz críticas à escola tradicional, se está fazendo críticas ao resultado obtido a partir desse acordo e até um pouco antes. Essa escola que surge do Acordo McUsade é uma escola voltada para o trabalho, não? Uma escola que não está preocupada com a consciência do aluno e que os conteúdos são conteúdos para serem decorados e reprisados em provas. É aquela escola do questionário, de decorar o questionário, de que as respostas da prova precisam estar iguais às respostas do questionário e assim por diante. Entretanto, essa não é a escola tradicional. Não? Essa não é a escola que uma pessoa como eu defende, por exemplo, e que já está lá na Paideia. Vocês estão vendo a Paideia ali atrás? O conjunto das ideias do que eu chamo de escola tradicional já está definido ali na Paideia. É uma escola que prepara para uma relação com o mundo
desenvolvendo um conjunto de capacidades que permite analisar o mundo e elaborar criativamente respostas para os problemas que aí estão postos, tá certo? Então essa é a escola tradicional, efetivamente. Essa escola tradicional, não, nela não cabe um conceito como o conceito de educação bancária. O que é o conceito de educação bancária? Muitas vezes aplicado àquilo que não é educação bancária, inclusive. Quando o Paulo Freire estava elaborando as suas teorias, ele criou um espantalho, um estereótipo de escola, que não existia efetivamente em nenhum lugar, em que o aluno era um sujeito passivo, uma conta, e o professor um sujeito ativo, alguém que deposita naquela conta valores. A conta vem vazia, ela não tem absolutamente nada. E o professor coloca nela conhecimento. Então ele vai escrevendo numa página em branco. Por que eu digo que essa escola nunca existiu? Não? Ela nunca existiu porque nem mesmo o professor da primeira série do primário antigamente acreditava que o aluno vinha desprovido de qualquer conhecimento que fosse. Pelo contrário, né? O professor explorava e sempre explorou o relacionamento que esse aluno já tinha com a linguagem, por exemplo. Se o professor acreditasse na possibilidade de que o aluno venha uma folha em branco, ele teria que começar não ensinando o aluno a ler e escrever, mas ensinando ele a falar, a articular as palavras e assim por diante. Entretanto, esse aluno já vinha com esse conhecimento e o professor já reconhecia isso. Então ele já pegava um aluno que sabia falar, que sabia o nome das coisas, que não sabia, entretanto, como ler ou escrever o nome dessas coisas, e aí ele ia trabalhar essa realidade. Então essa escola, essa educação bancária, etc., foi uma estrutura metodológica criada pelo Paulo Freire para analisar a relação entre o educando e a educação. Isso nunca existiu efetivamente. Os paulo-freiristas, entretanto, não só acreditaram na efetiva existência dessa escola, como a combateram de tal forma como se ela fosse a escola existente. O resultado disso não foi uma escola nova, uma escola boa. Foi uma deterioração total das relações entre a possibilidade de conhecimento e a escola, que vem desembocar no que hoje nós temos presente. As piores notas do mundo em leitura, relações matemáticas e ciências. Não exatamente as piores, mas estamos entre as piores. Uma relação em que a escola não consegue mais dar resposta à sociedade sobre o conjunto dos seus egressos. Então o sujeito sai da escola e ele não sabe ler, ele não sabe escrever e ele tem uma relação esquizofrênica com o mundo. Uma relação que se baseia em dois conjuntos de premissas que ele recebe de maneira diversificada. O primeiro conjunto de premissas é aquele que é alimentado pelas relações sociais de produção do capitalismo, em que o sujeito é submetido a um estilo de vida que muitas vezes ele não tem condição de assumir. Então ele passa a construir uma relação de desejo em relação à mercadoria que é efetivada pelo conjunto da produção capitalista que ele tem acesso, por exemplo, por meio da televisão. Então, o sujeito assiste televisão e ele quer o tênis Nike, ele quer o carro do ano, ele quer um American Way of Life. Não? Essa invasão cultural americana que nos vem pelos comerciais da televisão, pelos filmes de Hollywood, pelas séries, pelas novelas brasileiras e etc. Então, ele tem um tipo de educação audiovisual que o conduz ao American Way of Life, a querer a vida baseada na riqueza, na propriedade, naquilo que Erich Fromm vai chamar de o ter. Não? Por outro lado, ele tem uma consciência social formada dentro da escola por meio de toda uma doutrinação daquilo que eu chamo de paulo-freirismo, em que ele vai obter uma consciência crítica
exportada. Não é uma consciência que ele desenvolve a partir da sua própria historicidade, da sua própria relação com o mundo, da sua própria relação com as coisas, mas é um discurso comprado que é fornecido pelo professor muitas vezes de maneira distorcida. Eu costumo dizer que Paulo Freire é muito mais conhecido por frases de efeito e por uma relação alguém me falou, do que pela leitura propriamente dita do seu conjunto de textos. E aí essa consciência crítica ela entra em choque, essa consciência crítica de fora, ela entra em choque com esse desejo do American Way of Life, e aí você tem uma consciência esquizofrênica. Uma consciência que permite, por exemplo, que uma parcela das pessoas que veem, principalmente os crimes de adolescente, etc., justificarem aquilo como exclusivamente um efeito das relações sociais, e a própria pessoa que faz esse assalto, quando ela tem alguma escolaridade, ela encontra justificativa nessas relações. Eu estou assaltando porque eu não tenho acesso, eu não consigo emprego, não existe uma relação em que o Estado olhe para mim como sujeito e etc. Eu sou uma vítima da sociedade. Essa consciência esquizofrênica produz os resultados indesejáveis. E ela é resultado tanto das relações sociais de produção, quanto de um conjunto de ideias empurradas para o aluno. E aí você tem o efeito da educação bancária, que é curioso. Essa contradição do paulo-freirismo. Quando ele faz a crítica à educação bancária, ele é contra os conteúdos consagrados serem colocados no aluno de maneira crítica, ou seja, dele simplesmente memorizar esses conceitos. Entretanto, no lugar, ele coloca um conjunto de ideias também acrítico, e que também funciona nesse modelo bancário, em que o aluno vem para cá sem consciência nenhuma e eu vou empurrar nele uma consciência que é a minha e não a dele, e ele vai se relacionar de maneira crítica com essa consciência, muitas vezes pensando exatamente o contrário daquilo que eu gostaria que ele pensasse. Entretanto, eu não consigo reconhecer que eu tenho responsabilidade acerca disso. E isso é extremamente problemático. Uma solução para isso eu não tenho elaborada. Entretanto, é necessário que se recue a pelo menos 2 passos atrás. Se você quer formar uma consciência crítica, essa consciência precisa ser formada a partir da historicidade do aluno e formada por ele, e não por mim para ele. A segunda coisa é o conjunto dos conteúdos, o currículo, aquilo que é discutido, precisa ser plenamente apresentado. Nós não podemos deixar de ensinar o aluno porque nós temos uma desculpa de repassar-lhe uma consciência crítica. Nós precisamos passar para o aluno aquilo que efetivamente precisa ser passado. Nós precisamos dar a melhor educação que nós podemos, e essa educação não é simplesmente fornecer ao sujeito inconsciente uma consciência crítica, ela precisa integrar esse sujeito na sociedade tal como ela é hoje. Então ele precisa ser alfabetizado na primeira série, ele precisa compreender os conteúdos de ciência, matemática, português e etc. E ele precisa dominar esses conhecimentos de tal maneira que a ele sejam fornecidos os elementos necessários para a formação da própria consciência. Os elementos necessários para analisar a sociedade da maneira que precisa ser analisada. E aí, se eu tenho discordância com o conteúdo, eu preciso mostrar o conteúdo, ensiná-lo plenamente e depois mostrar quais são os problemas que eles têm. Porque se eu mostro o problema antes de ensiná-lo completamente, aquele aluno cria, provavelmente, um bloqueio em relação àquele conteúdo que nunca mais ele consegue ser restituído. E aí eu condeno esse aluno que não teve acesso aos conteúdos a não passar em prova de concurso, a estar submetido à sua condição social pelo resto da sua vida. Condição que eu próprio consegui superar porque eu tive uma educação melhor do que a dele, porque pelo menos os conteúdos me foram ensinados. Eu, além de não conseguir dar uma consciência plena para o sujeito, eu não dou a ele ainda o conjunto dos instrumentos que ele necessita.
Então eu preciso fazer as duas coisas. Se não posso fazer as duas, pelo menos uma muito bem feita, que é a primeira. Escolarizar. Essa é a função principal da escola. Muitas vezes, nessas minhas críticas ao Paulo Freire, as pessoas dizem: mas Paulo Freire não tem toda essa influência, Paulo Freire não está presente nas escolas, ele não é citado e etc. Se isso não fosse mentira por si só, isso seria mentira por um outro fator, né? Mas a mentira por si só, por exemplo, essa é uma cartilha do governo da Paraíba, né, do Ano Cultural Paulo Freire. Esse Ano Cultural Paulo Freire, ele se estendeu por todas as escolas. Se vocês olharem, falando um pouco sobre a influência do Paulo Freire, além dessas atividades específicas dos governos em relação ao Paulo Freire, por exemplo, o Brasil elegeu ele patrono da educação nacional, tá? Ano Cultural Paulo Freire, Semana Paulo Freire, discussão nas escolas, né? Discussão do EJA, Paulo Freire e a educação de jovens e adultos. Se você observar todos os grandes nomes da educação, pegar lá os seus livros e nas bibliografias, está lá o Paulo Freire. Se você pegar os principais nomes da educação, ou eles estudaram com Paulo Freire, ou eles estudam Paulo Freire, ou eles foram orientados por quem estudou com Paulo Freire, e assim por diante. Um exemplo clássico é o filósofo que eu discuti há algum tempo atrás, alguns dos livros dele, Mário Sérgio Cortella, que além de ser ele próprio Paulo Freirista, foi orientando de mestrado com um dos maiores Paulo Freiristas brasileiros, Moacir Gadotti, e de doutorado pelo próprio Paulo Freire. Então, essa influência está disseminada de tal maneira que não é mais necessário que se cite continuamente, né? As ideias estão sendo discutidas, mesmo quando o autor não é citado, né? Então, isso demonstra claramente a influência do Paulo Freire. Isso demonstra a influência direta. Fora a influência indireta, que é quando ocorre isso que eu acabei de falar. Os autores, os professores na sala de aula e etc., citam a segunda geração do Paulo Freirismo, que são aqueles que foram formados por ele, ou a terceira geração, aqueles que foram formados por aqueles que foram formados por ele, ou simplesmente repassam as ideias sem dar a devida propriedade da ideia ao sujeito, né? Em vídeos posteriores eu vou continuar discutindo essa questão, né? Um dos livros que eu ainda não tinha lido do Paulo Freire e que eu recebi há pouco é o Educação como Prática de Liberdade. Eu pretendo fazer uma discussão minuciosa desse livro e tentar identificar como é que as ideias dele estão espalhadas pela educação e as suas consequências, tanto boas quanto perniciosas, né? Hoje eu acredito que o Paulo Freirismo fornece muito mais um conjunto de ideias perniciosas do que de boas ideias, por isso que eu combato tão aguerridamente, lembrando sempre que isso não é uma defesa do modelo escolar que nós possuímos. Esse modelo escolar que nós possuímos é uma conjunção de duas coisas ruins. A ideia de educação para o capitalismo, que vem do Acordo McUsaid, tanto quanto a ideia de educação para a libertação, sem que haja antes uma educação. Então, essas duas ideias são muito ruins e eu pretendo ir combatendo as duas na medida dos vídeos que eu for fazendo e assim por diante. Não esqueçam, né, por hoje é só, né, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal no Facebook para estar sempre atualizado das questões. Valeu, pessoal, até a próxima. Muito obrigado.